você, ô Giovana, porque a gente sabe que tem a questão também de mudar um pouquinho estrategicamente a equipe, né? Porque a formação do Palmeiras acaba sendo alterada porque o Rony passa a jogar aberto, o Endrick vai centralizado. Não sei se daria para colocar o Endrick de fato como um jogador de beirada de campo. Você colocaria o menino que agora está com a confiança lá em cima, elevada, voltando, desencantando, marcando a primeira vez no ano. Colocaria como titular? Eu confesso que eu fiquei bastante preocupada quando o Endrick foi para o jogo, numa situação tão atípica, né? Porque ele já vem sendo muito cobrado, as pessoas esquecem que é um garoto de 16 anos e ainda tem muito chão, ainda tem muita credibilidade para entregar o que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, espera que ele entregue. Afinal, o Real Madrid não teria investido a grana que investiu se o Endrick fosse qualquer jogador. Não é um extra classe, sim, mas tem apenas 16 anos, então talvez eu daria uma segurada maior. Eu acho que é um pouco complicado você queimar o jogador nessa altura da competição. E eu concordo com vocês na questão do elenco, né? Acho que o elenco, pela grandiosidade que o Palmeiras tem conquistado, principalmente nos últimos anos com o Abel no comando, é um elenco que acaba sendo curto. Eu entendo que o próprio técnico escolhe isso, né? Escolhe ter um elenco mais enxuto, mas em momentos como estes fazem falta outros jogadores, né? Eu também acho que o Giovani poderia ser mais utilizado. Muitas vezes eu não entendo porque ele demora tanto ou não coloca o Giovani. Acho que o Giovani é uma boa peça e poderia ser mais explorado, mas é um Palmeiras que a gente agora começa a se questionar, né? Porque na visão de muita gente é o melhor time, ou pelo menos de várias pessoas, é o melhor time do Brasil e um time que sofreu nitidamente contra um Água Santa que na maioria do tempo não jogou de forma reativa, jogou de igual para igual, indo para cima, e o Palmeiras sofreu. E é um time que sofre muito para marcar gols e tem a sua força ali no setor defensivo, e hoje a gente viu que quando o setor defensivo não funciona, não é praticamente perfeito, o ataque não consegue compensar lá na frente. E aí, ô Formiga, até em cima do que o Jorge trouxe há pouco, nessa maratona, o Palmeiras tem Libertadores, não é um jogo fácil, né? A gente até falava, né? O grupo do Palmeiras não é um grupo bobo, né? Não é. É totalmente acessível, né? É o grupo mais difícil da era Abel, né? Sim. Ou o grupo mais enrolado. O Palmeiras é favorito no grupo, mas, diferentemente de outros desenhos de início de Libertadores que a gente viu, esse eu acho que tem jogos de um alto nível de teste, o que pode ser muito bom pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai classificar em primeiro, mas eu acho que ele vai ter sparrings muito mais complicados do que em outras edições de Libertadores. E aí é o momento, de repente, de tentar rodar mais, né, esse elenco, porque tem essa final do tipo assim, Palmeiras, obviamente, tem a Libertadores como uma grande competição da temporada, né? Mas tendo em vista essa final com esse resultado adverso e até em cima do que o Veloso trouxe, né? O Palmeiras não esperava certamente essa derrota. Vai mudar um planejamento. Colocar o Endrick na Libertadores como titular, para de repente o Breno Lopes segurar um pouquinho, porque o Breno Lopes é um cara que vinha dando certo e para colocar no jogo da volta dessa grande decisão. Como que o Palmeiras tem que fazer esse movimento de peças? Essa medição ela é muito enrolada, ela passa muito pelo dia a dia de treinamento, quem está pedindo passagem, quem está dando certo, quem não está. Assim, no desenho do que o Palmeiras foi mostrando na temporada, a gente não teve muitos movimentos. O time titular, ele basicamente é o mesmo desde o início. Essa rodagem, ela se dá eventualmente. Eu não vejo o Abel poupando o jogador em estreia de Libertadores, eu acho isso pouco provável. O Abel é um cara que respeita muito o jogo, o seu elenco, a competição que joga e os adversários. Eu não acho que ele vai olhar para o jogo contra o Água Santa e impactar na estreia da Libertadores. Acho que isso não vai acontecer. Ele vai focar no que ele tem de melhor para agora na Libertadores e vai focar no que tem de melhor na decisão do Paulista. Se ele pensa no Endrick como titular ou não, eu acho que depende muito do que vai acontecer na semana, no treino, até na estreia da Liberta, porque assim, ele não estava, de novo, pedindo passagem nos jogos para voltar a ser titular. Não estava nem entrando, né? É aí que eu vou chegar. Ao que tudo indica, ele não estava dando seta nem nos treinos. Porque quando isso está acontecendo nos treinamentos, fica meio insustentável segurar, né? Que acho que foi o que aconteceu no ano passado. No ano passado, se a gente ouvisse o Abel falando, a impressão era de que por ele segurava. Mas o ambiente foi ficando propício, o Palmeiras foi campeão cedo, o Endrick estava muito bem no hype, e foi colocado, talvez até precocemente, naquele momento, pelo plano, para jogar no time principal. E deu muita resposta. Sim. E não tinha como segurar, assim, porque fala, cara, o campo estava dizendo.
Nessa temporada, o recado foi o contrário. Quando ele saiu do time, eu acho que foi justo até para ter o melhor Rony. Porque estava impactando, né? Sim. Claramente, o melhor Rony está perto do gol. Exato. E eu acho que isso foi um entendimento do Abel de que vamos segurar um pouco. E, cara, para o time, nesse momento, é melhor ter o Rony próximo do gol. Na finalíssima, ele pode ter os dois mais próximos do gol. Eu nem acho até que o Breno Lopes tenha feito um jogo trágico, não. No primeiro tempo, acho que ele teve um ou outro momento ali. Mas não foi brilhante. Como o segundo tempo do Endrick também não foi brilhante. Teve o gol. Sim. E um ou outro momento. A gente até brincava. Cara, pra mim tá na cara que ele vai fazer O Formiga foi impressionante. Ele falou, eu não tenho a menor dúvida que vai sair o gol do Endrick. Passou ele vai um minuto, fazer. fez gol. E eu ainda achava que ele ia virar o jogo. Verdade. Porque assim, fica aquele cheiro, né? A bola procurando e tudo. E o Água São Santa... histórias, né? Eu acho até que o Água Santa não permitiu que isso acontecesse. Porque ele manteve, se olhasse o mapa de ação, que até passou na transmissão do primeiro tempo, o Água Santa estava meio sentado da linha do meio campo para trás. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, isso não aconteceu. Ela foi subindo. O Água Santa ele foi deixando o Palmeiras mais longe do seu gol, porque ele estava ocupando a área de ataque, né? E talvez isso não tenha permitido que depois do empate o Palmeiras tenha colocado o Água Santa nas cordas. O Água Santa não ficou nas cordas. Se alguém ficou nas cordas no jogo em algum momento, foi o Palmeiras. Ele naquele Também. breve momento teve chance do Mezenga, bola na trave, não sei o quê. Durou 5 minutos, mas foi um momento que o Palmeiras ficou meio zonzo. O Água Santa não ficou zonzo hora nenhuma. Tô contigo então, mas também. essa questão do Endrick aí fala muito sobre a pressão, né? A pressão de você iniciar e a pressão de você entrar num jogo em que você tá perdendo. A minha cabeça é a seguinte, é mais fácil você entrar num jogo em que tá perdendo, porque você não tem responsabilidade, você não era o titular, não foi a primeira opção, então o que você fizer tá valendo. E outra coisa é você entrar como titular. E aí a gente entra para tornar o time melhor. Exatamente. Aí a gente entra na questão de por que ele brilhou tanto no final da temporada passada. A pressão é outra, né? Sim, total. Talvez para um menino de 16 anos a gente tem que levar em consideração muito a pressão. Embora tenha toda uma cabeça boa também, né? Não, ele tem uma cabeça boa, mas Sim, é inevitável você não se sentir pressionado. Sim, é um jogador de 16 anos que está todo mundo em cima, inclusive a imprensa espanhola está toda em cima, Eu toda acho hora que ele falando oscilar sobre... também não pode ser tratado como algo fora da curva. A oscilação faz parte do que ele está vivendo agora. Vamos ver a enquete, então? Vamos ver o resultado parcial aí da enquete, a galera participando conosco. Se colocaria o Endrick como titular no jogo da volta. O Endrick que não vinha atuando, volta para esse jogo, faz esse gol importante, né? Embora o Palmeiras tenha saído com a derrota, mas para o Endrick, muito importante. Olha lá, não 51%, sim 49%, agora tá dividido, né? Porque tem aquele negócio, o torcedor acaba falando assim, poxa, mas o moleque tá com a confiança, ele vai ficar de repente sentido se ele não entrar como titular, mas é aquilo que a gente tava falando, ele tem muita cabeça, ele tem muitos pés no chão para dar essa sequência na equipe do Palmeiras. O Veloso começaria o jogo com o Breno Lopes, que foi a escolha que fez o Abel Ferreira. O VS, a gente fazendo uma live, o VS me disse antes, eu iria já de Endrick. Nesse jogo aqui? Nesse jogo aqui, Então, naturalmente, no próximo, eu imagino que também, né? Não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o Endrick passou por uma seca de gols, que tem um peso, acho que proporcionalmente muito grande para ele, até o Veloso lembrou isso na transmissão. O Dudu também não fez gol no ano ainda, né? Agora o Endrick já fez. Eu teria começado esse jogo com o Endrick. Eu acho que você daria mais liberdade para o Rony. No sem bola, o Endrick é tão bom ou melhor do que o Breno Lopes. E eu acho que uma hora o gol do Endrick ia sair como acabou saindo. E o Veloso tinha feito comentário na disputa anterior, antes do escanteio. Uma hora iria sair. O componente que o Formiga falou é muito interessante, coisa que hoje a gente não vê, que é o treinamento, mas estando de fora, estando sem ver o treinamento, eu já teria hoje começado com o Endrick. Então, mantendo a coerência, eu começaria o próximo jogo com o Endrick também. E aí você citou o Dudu, e o Dudu deu uma entrevista essa semana, ou semana passada, enfim, falando que ele não está satisfeito com o início de temporada dele. Ele não tem nenhum gol, tem uma assistência, então o Dudu gostaria de ser mais participativo, e ele mesmo disse, mas uma hora esse gol vai sair e vai tirar esse peso. Então, assim, se o Dudu, que é o Dudu, tem a história que tem com a camisa do Palmeiras, sente essa pressão, eu imagino que o Endrick também sentia. A questão é, Veloso, muda a sua opinião a partir dele ter feito o primeiro gol e de repente tirar essa pressão pro jogo da semana que vem, ou não você seguiria com o Breno Lopes? Não, eu não mudaria. Não mudaria, continuaria com o Breno, porque o Endrick eu acho que agora é um processo.
Ele estava realmente muito sem confiança e um gol faz muito bem para ele. Só que para você colocar o Endrick, você tira o Rony Essa é uma questão, jogador né? centralizado para botar ele para o lado, onde hoje ele rende menos. Então o Rony rende mais ali por dentro e eu acho que o Endrick tem que entrar nesse processo, dessa forma. Entra no jogo, entra no segundo tempo, faz um gol, entra de novo, faz outro, para ele retomar aquela confiança e o nível que ele pode entregar, que está longe ainda. Ele fez o gol numa sobra ali, fez uma jogada do lado esquerdo, que ele passou por 2 jogadores e tocou para trás. Eu acho que nesse momento a experiência do Breno, e o Breno está jogando bem, ele não fez uma partida ruim. Eu acho que quem está muito abaixo é o Dudu. Então eu acho que se o Abel tiver alguém para pensar, para tirar desse time, alguém que está muito abaixo é o Dudu. Rapaz, o Dudu, aí você vai trazer uma polêmica pra você, hein? O Dudu começou bem o jogo hoje. Nós até citamos que era uma das melhores partidas. Mas no segundo ele desapareceu. Ele foi dominar uma bola aqui, deu pro zagueiro, pro lateral. Então o Dudu, realmente eu não sei o que está acontecendo. Agora, com relação ao Endrick, eu acho que ele ainda é um processo. Eu não começaria com o Endrick, manteria o Breno. Se o Tabata, que eu acredito que não vai ter condição, manteria o Breno e do jeito que começou hoje.